Bem, hoje nós vamos falar sobre ótica geométrica. Nas aulas passadas nós falamos sobre eletromagnetismo. Só um minutinho. Então nós vamos falar sobre ótica, e aí a gente entra em espelhos, reflexão, refração, lentes. E depois a gente vai para ondas. Bem, então aqui nós vamos ver a introdução à ótica, tá? Ah, rapaz. Lembrei de uma coisinha aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu ia ver se eu mostrava para vocês aqui algumas ilusões de ótica. A gente vai falar, né, de ótica, tem a questão, nossos olhos, eles são facilmente enganados, né? E tem umas coisas bem interessantes para a gente trabalhar. Achei aqui. Eu vou mostrar para vocês. Se falhar, vocês me avisem. Pode ser a internet, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas ilusões de ótica. São bem interessantes, né? A nossa mente, ela é muito facilmente enganada. Muito, 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 muito. Por mais que você saiba o que você está vendo, você se engana facilmente ainda. Vocês estão vendo a primeira imagem aí, ó? Nessa primeira imagem, essas duas bolas laranjas aqui, elas têm o mesmo tamanho. As duas bolas laranjas, elas têm o mesmo tamanho. O que acontece? Ao lado dessa primeira aqui, ó, você tem bolas grandes. E aí, quando você compara essa laranja com essa grande azul, ela é pequena. Quando você compara essa laranja com essa azul, que é menor do que ela é grande. E aí o seu cérebro faz essas associações do que é grande e o que é pequeno em cada uma. E aí você acha que elas são diferentes. Mesmo botando as linhas aí, você ainda se engana. O seu cérebro ainda fica teimando em te enganar. Essa imagem, você tem a impressão, inclusive se você balançar a cabeça, você deve estar fazendo isso aqui em casa. Balança a cabeça, você vai ver essa imagem se mexendo, né? Dá uma sensação de movimento, de profundidade. Aqui, um artista, né? Existem vários artistas que fazem desenhos na rua que, dependendo do ângulo que você visualiza, você tem a impressão que é um buraco, que é um poço, que é um... Enfim. E aí dá a impressão que eu tenho algo para baixo aí, né? Essa também, tá? Se você focar, você tem a impressão que esses círculos, eles estão girando, né? Se você dá uma balançada na cabeça, você tem sensação de movimento. Esses quadradinhos, eles estão todos alinhados na horizontal, tá bom? Na horizontal, assim, ó, eles estão todos alinhados. Só que quando você tem na vertical essas linhas separadas, o seu cérebro, ele teima em desalinhar na horizontal também. Mas se você olhar linha por linha, você vê que eles estão realmente alinhados na horizontal. Essa imagem, lógico, né? Algumas que são montagens, né? Mas você consegue visualizar um rosto, né? Chama-se Gestalt, o todo e as partes, né? E aí você consegue ver coisas diferentes, a Torre Eiffel. Aqui eu tenho, na verdade, não existe um triângulo branco. Aqui não tem triângulo branco, tá? Eu tenho, tipo, esses desenhos do Come Come aqui preto, né? E aí é a Gestalt, que as partes como não são o todo, né? As partes individualmente. Eu tenho aqui três bolinhas com essas partes cortadas e eu tenho um triângulo cortado aqui em preto no final, em linha preta. E aí o seu cérebro, ele associa que tem um triângulo branco ali, mesmo sem existir. Mas você consegue fazer essa associação. Também é legal. Aqui tem uma coisa bacana. O triângulo branco é da mesma cor.
esse triângulo. Esse quadrado aqui, ó, ele é da mesma cor desse aqui, ó. Esse é da mesma cor desse. Mas você não consegue visualizar isso. Nada, meu filho. Porque tem uma sombra aí. E aí, o seu cérebro, ele fica teimando em dizer que aquela sombra, aquele negócio ali tem que estar numa cor diferente, né? E aí, se você pegar isso aqui e colocar no print, no print, né? Se eu der um print aqui, não vou fazer que vai demorar demais para entrar isso aí. Mas depois eu mando para vocês no WhatsApp. Esse quadrado, ele tem a mesma cor desse aqui, embora pareçam diferentes. Outra, isso aqui é uma arte no gramado, né? Dá uma ilusão também. Aqui eu tenho o rosto de uma mulher e um rapaz tocando sax, né? Assim, dependendo do que você consegue observar aí. Aqui nessa imagem eu tenho um homem num cavalo, uma mulher deitada aqui, e aqui um rio, né? Uma arvorezinha aqui. Se você olhar no todo, eu tenho um senhor, um velho, né? Isso aqui é a cabeça dele, isso aqui são os cabelos, né? Aqui é o olho, o nariz, e aqui o bigode, a barba, né? O bigode, a barba. Conseguem visualizar? Aqui é uma daquelas imagens, né? Não sei se vocês já brincaram disso. Se você foca aqui no nariz dessa mulher, aqui nesses 3 pontinhos, ó. Foca. Fica olhando, concentrado. Concentrado. Foca aí uns 15 segundos. Fica olhando, fica olhando. Aí olha para a parede. E pisca. E aí? E aí, alguém viu alguma coisa? Vocês viram a mulher colorida? Isso é muito massa, né, cara? Isso aqui é o negativo de uma imagem, né? São as cores é, opostas, né? No negativo, quando você dava foto com a máquina normal, antigamente, de filme, você pegava o negativo para imprimir. Não viu nenhuma cor, Antônio? Foca de novo aí. E aí, o negativo, ele pega as cores de subtração, né? As negativas, e aí você vê as cores originais quando você olha, quando você foca. Muito massa, né, Melissa? Mas dá para ver as cores. Bem, essa imagem aqui, você tem um homem dentro ou fora da casa? Né? É uma imagem também muito legal. Esse homem, ele tá dentro ou tá fora da casa? Conseguiu ver, foi, Antônio, as cores? Né? Se você olhar, a casa, ela tá meio que fora e meio que dentro, né? Bem confuso. Quantas patas tem esse elefante? Note que as patas dele, ó, essa pata que desce aqui, ó, não tem pata não. A pata dele tá desenhada fora. Mesma coisa aqui, ó. A pata dele tá desenhada entre as duas patas. Entenderam? Aqui, tem alguns locais que tem uma brincadeira, né? Dependendo de onde você fica, a casa parece um grande e um pequeno. E aí você rolando os GIFs, né, velho? Mas são pessoas do mesmo tamanho, só posicionadas em locais diferentes. Estratégia, né, da visão aí. Foca nessa imagem. Aqui também eu tenho cores opostas, né, as cores de subtração. Foca aí nesse pontinho branco. 15 segundinhos aí, fica focando. Segura. Segura. Aí você vai olhar, pode olhar para a parede branca da sua casa ou para essa lateral aqui, tá? Que tá branca. Olha para a lateral agora. O que é que vocês estão vendo? Que bandeira?
Bandeira da Itália, né? Bandeira da Itália. O branco é o oposto do preto. Aí você tem o verde ali no lugar do magenta, que vai dar o verde. E no lugar do ciano, você vai ter o vermelho. Fantástico, né? Foca aí, ó. Mesma coisa. Um pontinho aí. Segura. Segura. 15 segundinhos aí. Vocês já sabem que isso é a bandeira do Brasil, né? Foca aí. Você vai ter as cores opostas aparecendo. Olha para o lado. E aí? Muito massa, né, cara? Muito massa. Muito legal. Tá aí, né, ó, grande. Ó, vocês sabiam que o nome Ordem e Progresso, ele é em verde. Ele é no verde bandeira, do mesmo verde da bandeira, né? Se você focar aí, do jeito que tá aí, com essa cor, né, com as letras, se você olhar para o lado, você vai ver as letras também na cor verde. Tá massa? Sabem que na bandeira cada estrela representa um estado, né? Beleza? Aqui eu tenho também barrinhas. É fantástico, né, Antônio? Aqui eu tenho colunas aí, barras que elas não tem lá embaixo ou lá em cima, né? Ela fica uma coisa meio. Você tenta. As linhas, elas não se complementam, tá? Aqui, ó, você olha aqui para baixo e aí começa aqui em cima, com a lateral desse outro, e essa parte desce, é uma coisa bem estranha se você tentar acompanhar. Aqui eu tenho, antes de 6 cervejas, depois de 6 cervejas, né? Do jeito que tá aí a imagem, é uma senhora, e se você virar ela de cabeça para baixo, você vai ver uma princesa, né? Onde isso aqui é a coroa da princesa. Acho que eu não botei ela ao contrário. Eu não botei. Essa imagem é como se fosse um homem colocando uma paisagem, pendurando uma paisagem ali, só que aqui tem um cara vindo com um carrinho de mão. É fantástico também essa imagem. Que você tem a impressão de que essas rosquinhas aí, elas estão se movendo. Vocês conseguem ter essa impressão? É fantástico. Fantástico. Esse alucinógeno que você fica de transe quando você está olhando para esse negócio aí, né? Mas tem que virar mesmo, Zadok, para poder ver, né? Tem que participar da fuleiragem. Aqui eu já mostrei. Eu ficaria horas aqui mostrando para vocês, né? Aqui é um GIF, cara. E aí, na verdade, é um desenho no chão, e a pessoa acha que é de verdade, mas é só um desenho. GIF. Aqui, ó, balança a cabeça aí para tu ver. Loucura esse negócio, como fica no movimento. Muito louco essa imagem, cara. Dá uma sensação de movimento. Muito doido isso. Ah, um senhor também, aqui eu tenho dois, um idoso e tem uma menina com um bebê no colo e um cachorrinho. Mas se você olhar o todo aqui, ó, tem a cabeça de um homem, os cabelos dele, né, a barba, o bigode, o nariz, o olho, e aqui é a mão dele no peito. Né? Aqui, ó, isso aqui é uma propaganda, né? Que você tem a impressão que o cara tá de perfil e de frente ao mesmo tempo. Muito legal essa propaganda, foi muito bem feito. Fantástico. Muito, muito. Aqui eu tenho um pato e um coelho. O coelho tá aqui o olho, narizinho, boquinha e as orelhas. E se olhar para cá, ó, aqui é o bico do pato, cabeça do pato, olho do pato. Tudo bem, meu. Tá presente aí, tá? A gente tá mostrando algumas imagens aqui, causam ilusão de ótica. Que eu também tenho o todo, né, e as partes.
constituem o todo. Aqui eu tenho, você vai formar na sua mente aí um quadrado. Você consegue formar, é louco isso, cara. Né? Mesmo não tendo quadrado, você vai formar um quadrado. Outra sensação de movimento, já está ficando sem graça, que eu vou passar. Aqui eu tenho, muita gente não consegue ver isso, mas eu tenho aqui uma menina, tipo de perfil assim, olhando para trás, né? Tá aqui o cabelo dela, um chapéuzinho, o narizinho dela, aqui o pescocinho e tal, ela tá de colar. E se você olhar, tem tipo uma bruxa, né, de lado assim, ó. A verruguinha aqui no nariz dela, o olho dela grandão aqui, feio, esbugalhado, narigão, a boca, o queixo dela e o cabelo. Não conseguiu ver qual, a nova ou a velha? A velha? Fica essa confusão, né? A velha, ó, vamos lá. Aqui é a testa dela, aqui é o nariz, aqui é a verruga do nariz, aqui é o nariz. Aqui é os buracos do nariz, é o buraco do nariz. Aqui é a boca dela, o queixo, e aqui é o olho. E aqui é a ruga dela, a ruga no olho aqui, ó, e o cabelo. E a novinha tá virada para trás, né? Só dá para ver o narizinho dela aqui. O olhinho seria essa pontinha preta, só um pedacinho do olho. A velha tem queixo, cara. O queixo dela é isso aqui, ó, o queixo da velha. Isso aqui. Ela não tem pescoço, não tem pescoço, não. Se você focar no meio aí, nessa mancha, ela começa a desaparecer. Fica focando aí o verde do lado, é muito mais forte. Ele vai tomando conta da sua visão, né? E essa mancha pequenininha ela vai desaparecendo. Aqui eu tenho um sapo e um cavalo, ó. Aqui o sapo, o cabo já botou de lado, e tá aqui o cavalo, né? É a mesma imagem, só que virada. Aqui eu tenho vários animais nessa imagem. Eu tenho um cavalo, eu tenho uma índia aqui, eu tenho um urso aqui, eu tenho um... que corta a imagem para mim aqui. Não consigo. Aqui tem um lobo, eu tenho tem um bocado de coisa aí. Se vocês com cuidado, você vê um bocado de coisa. Aqui eu tenho vários cavalos, né, misturados na imagem. Tenho um, dois, três, quatro, cinco. Tem um bocado de cavalo. Aqui eu tenho também um casal bebendo numa mesa e o todo forma uma caveira. Isso, cara, tem uma onça mesmo, né? Cachorro, é. Aqui é aquela coisa, o seu cérebro, um lado ele tenta ler a palavra e o outro lado tenta ler a cor. Então tenta falar a palavra, tenta falar as palavras sem trocar, para vocês verem aí. Tenta aí na sua casa, lendo aqui, ó, começa pelo de cima, aí vai lendo, tenta ler as palavras até o final, ver se vocês conseguem. Ou tenta ler as cores sem falar a palavra. Tá meio louco. Pode ser. Pode falar a cor. Tenta falar a cor sem falar as palavras. Qualquer uma das duas formas, o seu cérebro, você se confunde, porque cada lado do seu cérebro tenta dizer uma coisa diferente, né? Você tenta ler e falar ao mesmo tempo, e aí fica meio confuso. Rápido, tá? Tem que ser rápido. Se você tentar parar para ler, aí parar para pensar e dá errado. Conseguiu, Melissa? Ler as palavras, agora tenta ler as cores, né? Tenta ler agora as cores. Falar a cor da letra é complicado.
certo? Vou passar para gente com 4h30, né? Também outra montagem daquela, ó, a Índia mesma, tem o lobo, tem o cavalo, mesmo daquele tem o urso, que para baixo também tem alguma coisa, que eu não sei mais onde é que tá, enfim. Aqui dá para você ver um patinho e um coelhinho, patinho e coelhinho. Aqui tem um cubo, só que não existe cubo. O cubo você monta na sua cabeça, né? Porque você vê os desenhos e a sua mente dá continuidade a essas linhas e acaba formando um cubo na sua cabeça. O erro nessa placa, quando você lê, você não presta atenção direito na placa. Mano. E aí você tem. Aqui você tem, ó, não pare na pista, só que você acaba não lendo o duas vezes o na, né? Aqui você tem uma imagem de uma mulher, uma montagem muito louca aí, né? Em cima, embaixo do próprio quarto. Aqui não existem pontos pretos nem cinza, todos os pontos são brancos, mas quando você passa os olhos, você pisca, né, as outras cores, elas se confundem, porque eu tenho uma linha cinza de ponto branco em ponto branco, uma linha cinza. Vou adiantando, tá certo? Aqui é aquela imagem da nova e da velha. Pronto. Aqui tá colorido. Isso aqui, ó, os cabelos da véia, né? O olhinho da véia, a nariga da véia. Aqui tem a boca dela e o queixo. Né? E a novinha tá virada para trás e esse branco seria o véu da novinha. Show. Esse aqui eu não lembro o que era, não. Aqui tá o quadrado que eu tinha dito, né? Eu vou dar um print para depois mandar para vocês. Né? O quadrado A e o quadrado B, eles têm a mesma cor. Uma loucura também, né? Uma brincadeira aí com as imagens, acima e para baixo. Só para dar a sensação de movimento nas bolinhas. Aqui eu não lembro mal o que era também, não. Faz tempo que eu botei esse negócio, não faço ideia. Aí, se você focar no centro, vai sumindo, tá? Se você focar. Pegando aqui. Aqui eu tenho uma montagem, são barcos que viram as colunas de uma ponte. Aqui é um GIF, também não está rolando. Aqui eu tenho uma árvore que forma um bebê. Não sei se vocês conseguem ver. Você monta um bebê, o pezinho dele aqui, as mãozinhas dele, a cabecinha dele, ó, os olhos, o nariz, a boquinha, em posição fetal. Né? Que é o mesmo esquema, tá? Olha para essa bandeira do lado, vocês já devem associar, que é a bandeira de Portugal. Você foca nela, segura aí uns 15 segundinhos, tá? E olha para o lado. E aí você vai ver as imagens, as cores focadas da bandeira de Portugal. Grife. É uma taça e duas faces, dois rostos aí. E voltamos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto disso. Espero que vocês tenham gostado também. Vamos lá agora para conteúdo, tá? Só para dar uma introdução, né? Para aguçar a curiosidade, eu gosto disso. Isso mexe com a nossa cabeça, né? Isso é para vocês verem como nós somos tão facilmente enganados. Algumas ilusões, as mágicas, né, que o Mr. M mostrava, por exemplo, algumas delas são só dependendo de como você está olhando, do ângulo de visão, né? Show. Então, a luz é uma onda eletromagnética, tá certo?
Existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética. O som é uma onda mecânica. Se eu faço uma perturbação na água, eu tenho uma onda produzida. E a luz, ela é uma onda eletromagnética, tá? Existe o espectro de radiação eletromagnética, que vai de micro-onda, onda de rádio, onda de TV, a luz visível, o infravermelho, a luz visível, a ultravioleta, raio-x, raio gama, raio beta, e todas essas são ondas eletromagnéticas. E elas propagam energia, elas são resultado da vibração de um elétron. Quando eu tenho um elétron, em torno dele eu já tenho um campo elétrico. Quando esse elétron começa a oscilar para lá e para cá, em torno dele aqui também é criado um campo magnético. Então, esse elétron, ele cria um campo elétrico e um magnético, ou seja, ele cria uma onda eletromagnética, que é a formação dos dois campos, elétrico e magnético. E ela propaga a energia, é tanto que, se você for para a praia e ficar muito tempo exposto ao sol, você se queima, literalmente. Você pode se queimar, né? Ter queimaduras mais graves ou uma coisa mais leve, que é só despelar. O despelado é que você pegou tanto sol que você matou aquelas células da sua pele e agora está arrancando as células mortas. Então, a luz, ela é energia, se propaga na forma de onda eletromagnética. Nós desenhamos um raio de luz para representar a propagação da luz, tá? Para que você veja qualquer objeto, qualquer coisa, é necessário que a luz bata nesse objeto e reflita para o meu olho. Se não tem luz batendo nesse lápis aqui, então não vou conseguir visualizá-lo, porque não vai chegar luz nos meus olhos. Então a luz, ela bate e aí, ó, reflete na minha mão e eu consigo visualizar o objeto. Essa luz chega até os meus olhos, né? E aí nós desenhamos esse raio de luz para poder visualizar isso. Então, se tem uma lâmpada aqui, ó, eu vou dizer que essa lâmpada emitiu um raio de luz que bateu na maçã, refletiu e chegou aos meus olhos. Se eu pegar vários... Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou dizendo que essa lâmpada está acesa, que ela está emitindo luz. Eu estou desenhando vários raios de luz. Esses vários raios de luz que eu estou mostrando aqui, formam o que nós chamamos de feixe de luz. O feixe de luz, ele pode ser um feixe paralelo, um laser, como a luz do sol. A luz do sol, ela chega até nós de forma paralela. Como a Terra é muito pequenininha em relação ao Sol, o Sol, para Via Láctea, para o nosso sistema solar, para qualquer coisa, o Sol ele é uma fonte de luz divergente. A luz se espalha. Mas como a Terra é muito pequenininha, eu não preciso espalhar luz para chegar na Terra. Né? Se eu botasse aqui a Terra maior, a luz que está chegando na Terra, ela vem paralela. Então, o feixe de luz do Sol é um feixe de luz paralelo, como no laser. Convergente, a luz do Sol ela vem paralela. Não sei se vocês já brincaram de queimar uma folha. Sempre tem um assassino que diz, professor, eu queimava a formiga. E aí, quando ela passa pela lupa, essa luz ela converge, né, para um único ponto. Então, esse é um feixe de luz convergente. Está convergindo para um único ponto. E divergente. Divergente é quando a luz se espalha. Então, por exemplo, aqui você está lá na essa luz do tuntis-tuntis, ela é divergente, ela se espalha. Uma lâmpada incandescente, como aquela que eu fiz ali atrás, feixe de luz divergente, a luz se espalha, tá? Quando a luz abre, o feixe de luz divergente. O farol de um carro, ele era para ser paralelo,
mas acaba que ele diverge um pouquinho, né? Ele acaba abrindo um pouquinho. Mas a ideia é que o farol de um carro fosse paralelo. E aí nós temos os corpos que emitem luz, eles podem emitir sua própria luz, como uma lâmpada acesa, como uma vela acesa. Eu tenho um problema com isso, porque no ensino fundamental, a professora ela disse o seguinte: fonte de luz primária, ciência, né? Quarta série. Fonte de luz primária, sol. Fonte de luz secundária, lua. Então pronto, acabou. Para mim só tinha esses dois, sol e lua. E aí quando chegou no ensino médio e o professor disse fonte de luz primária, sol, show. E fonte de luz secundária. Aí alguém disse um carro. Eu disse, não, tá errado. A lua. Aí o professor disse, não, um carro também. Eu disse, não, não existe. Não tem condições, não. Então, todo corpo que não emita a sua própria luz, ele é uma fonte de luz secundária. Para você conseguir visualizá-lo, é necessário que bata a luz de alguém nele e ele reflita. Um vagalume com a bunda acesa é primária, você consegue visualizá-lo no escuro. Quando ele apaga a bundinha, você não consegue mais vê-lo, então ele passa a ser uma fonte de luz secundária, você só vê se bater luz nele. Então, o Sol é uma fonte de luz primária, ele emite sua própria luz. Essa chama está emitindo, essa luz, essa lâmpada está emitindo. Agora não está mais, fonte de luz secundária. Essa rosa, para que eu veja, é necessário que ela reflita a luz que bate nela. Esse carro, a mesma coisa, para poder eu conseguir visualizá-lo, tem que chegar a luz, bater nele e entrar no meu olho. Então, são fontes de luz secundária. Isso. A fonte de luz, ela pode ser pontual ou pontiforme ou extensa. Qual é a diferença? Uma fonte de luz pontual, como o nome está falando, ela se comporta como um pontinho, um ponto. E tudo depende do referencial, tá? Normalmente, numa fonte de luz pontual, a gente vai ter que a fonte ela é menor do que o corpo que ela está iluminando. Por exemplo, você tem lá a lâmpada e aí você tem aqui uma mesa. A luz que sai dessa lâmpada, ela sai aqui, ó, divergindo, espalhando. A mesa que está aqui embaixo, ela é muito maior do que essa lâmpada. Então, essa lâmpada, ela se comporta como uma fonte de luz pontual. É como se ela fosse um pontinho emitindo luz. E aqui embaixo dessa mesa, só vai ser formado sombra. Aqui embaixo dessa mesa, vai ser formado sombra. Porque não chega nenhuma luz. Existe uma diferença entre sombra e penumbra. Qual é a diferença? Quando você tem pronto aqui. Estou claro. Estou escuro. Mas essa sombra que a minha mão está fazendo, ela não está totalmente escura. Porque existem outras fontes de luz que também estão me iluminando. Ó, muita luz. Não está totalmente escura, porque eu tenho uma luz aqui do lado que também está me iluminando parcialmente. Eu tenho uma luz aqui em cima que também está me iluminando parcialmente. Então, essas outras fontes de luz, elas estão iluminando o que deveria ser a sombra, mesmo que parcialmente. Então, essa sombra, ela vira uma penumbra, beleza? Então, quando eu tenho totalmente escuro, se eu fechar a mão aqui, lá dentro da minha mão, ó, tá tudo escuro, você não consegue ver nada. Então, lá dentro eu tenho sombra. Não chega a luz. Lá dentro eu tenho sombra, beleza? Sombra é quando não chega luz nenhuma. Penumbra é quando eu tenho um pouquinho de luz iluminando essa sombra. Se eu botar aqui, ó, se eu tirar as fontes que eu tenho aqui, ó, vocês já vão notar uma diferença. Ó. Agora eu já estou com mais sombra, né? Ó. Né? Eu tenho outras flores, tá de dia, então tem janela emitindo luz e tudo mais. Mas notem como vai aumentando essa sombra, tá? Então, isso é uma penumbra. Quando é totalmente escuro, é uma sombra.
Beleza. A fonte extensa, ela é igual ou maior do que o objeto a ser iluminado. Então, por exemplo, se eu tenho aqui essa lâmpada... tive uma ideia. Se eu tenho aqui essa lâmpada num quarto, pronto. E aqui tem um guarda-roupa. Ixi, Maria. Atrás desse guarda-roupa aqui está a parede. Certeza que aqui atrás vai ser formada uma sombra, porque só tem essa fonte de luz. Agora, se eu tenho uma lâmpada fluorescente grandona, se eu tenho uma lâmpada fluorescente aqui bem grandona, e aqui embaixo eu tenho uma mesinha. Essa mesinha, ela não consegue, ela é menor do que a fonte que está emitindo luz. Então, essa lâmpada, ela emite luz em todas as direções. Ó. Pá, para lá, para lá, para lá. Eu vou pegar os raios do limite dessa lâmpada. Eu vou pegar o raio que sai do limite daqui, que ele vai bater aqui e também vai bater aqui. E pego o limite desse lado, ó, que vai bater aqui e também vai bater aqui. Ou seja, esse lado da lâmpada, ele quer fazer uma sombra desse lado da minha mesa. Porém, esse lado aqui da lâmpada consegue iluminar esse lado da mesa. Então, aqui fica uma penumbra. Aqui é a mesma coisa. Esse lado quer fazer uma sombra aqui, mas esse lado ilumina parcialmente. Então, penumbra. No meio, lá embaixo da mesa, não chega luz nenhuma. Então, embaixo da mesa, eu tenho uma sombra total. Então, uma fonte de luz pontual, ela só produz sombra. Uma fonte de luz extensa, ela produz sombra e penumbra. Dúvidas? Uma pergunta aí? Aqui eu tenho uma fonte de luz muito pequena, só produz sombra aqui atrás. Uma fonte de luz grande vai produzir uma região de sombra e vai produzir ao lado uma região de penumbra. Isso aqui eu já estou introduzindo os eclipses. Os eclipses, eles ocorrem por conta da propagação retilínea da luz. Que o Sol, ele é uma fonte extensa, ele é uma fonte muito grande. Que produz sombra e penumbra na Terra. A luz, ela se propaga em meios transparentes, onde ela passa totalmente, perfeitamente, sem sofrer desvios, e aí você vê do outro lado perfeitamente. São chamados meios transparentes. Em meios translúcidos, as casas mais antigas, elas têm janelas que tem umas janelas que são tipo várias bolinhas assim, ó, juntinhas assim, ó, um negocinho translúcido. Quando você olha, você vê que tem alguém do outro lado, mas você não consegue ver os detalhes. Tipo box de banheiro de novela. Na novela, sempre quando a atriz principal, o ator principal, o galã, né, a gatona lá, o gatão, vai tomar banho, eles tiram a roupa atrás do box, que eu nunca vi ninguém tirar a roupa atrás do box, mas tudo bem. Eles tiram a roupa atrás do box para tomar banho, aí joga a roupa para cá. Você vê que tem uma silhueta de um corpo lá, você vê um corpo lá de um homem ou de uma mulher, mas você não consegue definir os detalhes. Né? Por quê? Porque na hora que a luz atravessa esse meio, ela não consegue passar em linha reta bem bonitinho, igual acontece aqui no meio transparente. Ela vem e na hora que ela atravessa, ela bagunça tudo, né? Porque é um meio todo irregular, chamado translúcido. A água limpa é transparente. A água baldeada, que a gente chama, é translúcida. Uma parede, uma madeira, um metal, são corpos opacos. A luz ela não consegue atravessar. Ela bate aqui e é absorvida a sua energia. Né? Ela pode ser refletida, e aí quem está do outro lado vai ver ela, né? E parte da luz também é absorvida. Beleza?
Dúvida, é só falar. E aí tem os princípios, né? Tudo isso que a gente está falando são válidos em meios homogêneos, onde em todo o meio ele tem sempre a mesma propriedade, tá? Não, ele não sofre, não tem partes diferentes que vão fazer com que a luz se comporte de maneira diferente, por exemplo, no ar. Todo ar que está aqui, ele é um ar homogêneo. A luz ela não vem aqui e sofre um desvio de modo que eu olhe e veja alguma coisa torta ali, né? Então, é um meio transparente e homogêneo. E isótopo, onde a substância ela vai apresentar as mesmas propriedades em todas as direções. Para onde a luz apontar, ela vai ter sempre a mesma velocidade e as propriedades delas vão ser sempre a mesma, independente de para onde ou como ela vai viajar. Nós dizemos meios homogêneos e isotrópicos. Aí vem o primeiro princípio, o princípio da propagação retilínea da luz. Então, ele diz, em meios homogêneos e isotrópicos, a luz ela se propaga em linha reta. A luz ela sempre se propaga em linha reta. Então, eu não sei se foi para vocês que eu disse que um terraplanista tentou executar esse experimento para provar que a Terra era plana. Então, se eu pegar dois obstáculos e fizer um furinho aqui, ó, e botar uma vela aqui, na hora que eu acender a vela vai brilhar em todas as direções. Todas. Inclusive em direção ao buraquinho. Como ela viaja em linha reta, e só viaja em linha reta, ela vai conseguir atravessar os dois buraquinhos, vai chegar aos meus olhos, eu vou conseguir ver a vela. Se ela não viajasse em linha reta, seria difícil eu conseguir visualizar, porque eu tinha que dar sorte de algum raio conseguir atravessar. É tanto que se eu mudar um pouquinho a posição de um desses, eu já não vejo mais a vela. Qual foi o experimento que o mestrado lá quis fazer? Ele pegou isso daí, só que em dimensões maiores, né? Ele botou aqui na Terra, a uma distância considerável, duas placas com buraquinhos na mesma altura, bem distantes uma da outra. E aí botou aqui uma lanterna. De acordo com a propagação retilínea da luz, a luz tem que viajar em linha reta. Se a Terra é plana, ele ficou aqui, ó, botou o olhinho dele aqui. Se a Terra é plana, ele pode botar essas madeiras aí a quilômetros de distância. Ele vai conseguir ver a vela. Só que, para surpresa dele, quando ele olhou, ele não conseguiu ver a vela. Por que ele não conseguiu ver a vela? Porque tem a curva da Terra, né? Então, eles estavam em posições diferentes, mesmo na mesma altura do buraquinho. Então, o cara botou a luz aqui e o abechado lá do outro lado não conseguiu ver a luz brilhando, né? Então, ele provou, na verdade, o contrário. Mas, mesmo assim, ele deve ter dito que foi um erro experimental, ficou querendo enrolar os abestados. Enfim. Segundo princípio, da independência do raio luminoso, que é o seguinte, mesmo que a luz se cruze, vários feixes de luz se cruzem, eles não sofrem interferência. Como assim? Ó? Tem uma luz azul, vermelha e verde. Elas refletem nesse espelho e se cruzam aqui. Ó. No ponto onde elas se cruzam, note que fica branco, porque eu tenho uma soma dessas cores, fica branquinho, e a soma dessas cores vai dar branco. Porém, quando elas saem, elas se separam, ela continua verde, essa continua vermelha e essa continua azul. Ou seja, elas não sofrem influência umas das outras. Eu posso cruzar feixes de luz sem que eles interfiram na propagação um do outro. Bom? É isso, Antônio. O princípio da reversibilidade do raio luminoso. Só muda no ponto, Caio, ou onde eles se cruzarem, porque eu vou ter uma soma nas cores ali, tá? E a gente vai ver essa soma de cores. O princípio da reversibilidade do raio luminoso, que é o seguinte, a luz, ela faz o mesmo caminho na ida e na volta. Acho que você já deve ter percebido isso.
Se você está, por exemplo, no banheiro, escovando seus dentes, tem aqui um espelhinho, e alguém está conversando com você. Se você consegue ver os olhos dessa pessoa pelo espelho, é porque essa pessoa também consegue ver os seus olhos pelo espelho. Ou seja, o caminho que a luz faz na ida, ela também faz na volta. Chama-se princípio da reversibilidade. E aí é onde acontece muito isso. Acho que vocês, na idade da fuleiragem, então, vocês devem passar por isso já. Você vai e a menina aí marca com o boyzinho no shopping, né? E aí não quer dizer pro pai que vai pro rolê. Não, pai, eu vou pro cinema com os meus amigos da escola. O pai disse, tá bom. Aí vai me buscar de 10 horas da noite. Aí o pai, tá bom. Aí quando chegar lá, só tá ela e um boy. Só um boy. Cadê o resto da turma? Disse, não, pai, porque o povo já foi embora. Já foi embora. 38 alunos, só ficou esse menino. É porque ele mora perto da gente. Ah, tá bom. Tem como dar uma carona para ele? Tem, como dar. Só que o pai já tá ligado, tá maceteado já sabe como é o rolê, né? Já fez muito isso também na fuleiragem dele. Então, aí o menino senta, pá, lá atrás. Quando o boy senta, o pai vai e ajeita aqui o retrovisor. Os olhos da criatura. E você, já passaram por isso, né? Vocês têm umas caras de caba de perro, menino. Vocês. E aí o pai já vai olhando no seu olho, meu amigo. E a menina já começa a rir da fuleiragem. E aí o cara, você não sabe se olha para frente, porque se você olhar para frente, você vai olhar nos olhos do caba que tá aqui nem um leão querendo lhe comer. Aí você não pode olhar para o lado, porque se você olhar para o lado, o caba tá ali olhando. Aí você já dá aquela voltada. Aí você vai a viagem todinha assim, ó, olhando para a rua, lá para o outro lado. A menina não conversa comigo, não, que é para dar o cabelo. Então, esse é o princípio da reversibilidade. A luz, do jeito que ela vai, ela volta. Se você está olhando os olhos do pai, o pai está olhando os seus olhos. Uma cara de fera, que está com fome. Seu viadinho? Seu nojento, acaba de ter. Hein? Pegar você. Tá certo. Caio tem cara de safado mesmo, Caio. Beleza? Então aqui nós temos aplicações desses princípios. Primeiro dele, eclipse solar. As meninas estão rindo aí que elas estão se entregando, né, velho? Você já conhece logo. Já dá esse migué. Os pais de vocês já sabem, viu? Só vai sobrar você e aquele condenado lá, né? Que mora aqui perto. E é um perto, tipo assim, ó. Ele mora lá em Candelária. E ela mora lá no. Aonde? Nossa Senhora da Apresentação. Ele mora aqui bem aqui, pai, pertinho. Aí o pai vai lá em Candelária deixar o infeliz. Tá no rolê com a menina. Enfim. Aqui nós temos o princípio da propagação retilínea da luz sendo aplicado nos eclipses. O Sol é muito grande. O Sol ele é enorme. Então, quando ele emite luz para a Terra, dependendo da posição da Terra, você vai pegar, a Terra vai, a Lua vai passar na frente do Sol. E quando isso ocorre, como o Sol é muito grande, ele vai conseguir fazer na Terra uma região de sombra e vai conseguir fazer na Terra uma região de penumbra. Nessa região de sombra, quem tiver aqui dentro vai visualizar um eclipse total. Quem está aqui na região de penumbra visualiza um eclipse parcial. Esse eclipse ele só pode ocorrer quando a Lua estiver na fase de Lua nova. Na fase da Lua nova. Por que Lua nova? Tá de noite aqui pra gente. Ó. Não, aqui a gente tá aqui, né? Tá de dia pra gente. Aqui na África, por exemplo, tá noite. Quem tá na África aqui, ó, quando o cara olha para o céu, ele não vê nenhuma lua. Porque a lua, na verdade, está do outro lado. Quem está aqui no Brasil, ó, que olhar para o céu, vai ver tanto a lua quanto o sol. Quando você vê a lua o dia todo
junto com o Sol, é porque nós estamos na fase de lua nova. Quando for noite que a Terra virar, você não vai ver mais a Lua, tá? Nesse exemplo aqui, ó, nós não veríamos o eclipse, porque o Brasil está bem aqui, ó. Então a gente não veria esse eclipse, né? Nem o parcial, nem o total. Como a Lua é pequena, a região que tem o eclipse total e parcial é uma região muito pequena. Vocês devem ter percebido isso. Ocorre eclipse, mas não ocorre no Brasil, no país todo. Só em algumas áreas. E o eclipse lunar. Tá falhando, né, Gabriel? Pode ser. Qualquer coisa, Gabriel, se tiver muito ruim, você assiste depois, tá? Eu mando a aula. Eclipse lunar, ele ocorre. Aqui eu tenho a lua cheia, só que devido à inclinação da Terra, a lua ela vai passar por trás da Terra. Eu tô vendo a lua bem cheia aqui, ó, bem bonitona, cheia. Só a luz do sol bate na lua, reflete e vem para mim, que tá aqui de noite. Só que a lua ela começa a passar atrás da Terra e ela entra na sombra da Terra. E aí ela fica escura por um tempo e depois aparece do outro lado. Ó. Eclipse lunar. Ocorre na fase de lua cheia. Aí o eclipse, como a sombra da Terra é muito grande e a lua é muito pequena, aí ocorre, todo mundo vê. Tá? Todo mundo que está de noite, no caso, a metade do planeta que está à noite, a outra metade está durante o dia, vai ver o eclipse lunar. Tudo bem? Esse eclipse aqui, só o solar, tá, Antônio? O lunar não faz mal, não. O solar faz mal porque é muita radiação, né? Inclusive, Galileu, quando ele no final de sua vida, ele cegou de tanto ele observar o Sol. Ele viu as manchas solares e tal. Com o telescópio, ele acabou cegando. Então, não é legal. É tanto que se você olha para o Sol, mancha temporariamente a sua retina e você fica piscando e você fica vendo aquelas manchas do Sol, né? É, esse eclipse aqui é chamado... Sim, tem uma coisa bacana. Você falou agora, eu lembrei. Às vezes, não sei se vocês já perceberam, você tem, por exemplo, lua crescente. A lua crescente, ela forma um sorrisinho aqui. Aí, o que eu acho massa? Essa parte aqui está iluminada e a parte de cima está escura, tá? Só que o que é legal? Às vezes, em algumas épocas do ano, você consegue ver essa partezinha de cima bem clarinho. Bem clarinho. É como se é uma sombra, só que ela não está totalmente sombra. Ela fica parcialmente iluminada. Vocês já viram isso? Por que acontece essa iluminação parcial? Quem é que está iluminando ela? Porque o que acontece aqui é o seguinte, ó, quando você olha que a Lua está aqui, quando a Lua está aqui, ó, esse lado da Lua aqui, ó, tá claro, e esse lado da Lua aqui, ó, não está recebendo luz. Mas às vezes eu consigo ver ela um pouquinho clarinha. Onde é que vem essa luz da Terra? A luz que a Terra recebe luz do Sol, tá aqui o Sol. A luz recebe a luz do Sol e reflete ela para a Lua. E aí, essa parte aqui recebe essa luz e devolve para a Terra. E aí a gente consegue ver ela um pouquinho iluminada, porque é pouca luz que consegue chegar e refletir para a gente olhar de novo. Né? É um rolê grande, é muito massa. Eu acho lindo isso. Beleza? Alguém já viu isso? Ver esse outro lado um pouquinho clarinho. É lindo, é fantástico. Vocês precisam observar mais a Lua, né? Dá até um chaveco, né? Os meninos aí já prestem atenção, ou as meninas já pegam o chaveco, entendeu? E aí, vamos ver a Lua? Não, mas que eu não gosto muito, que nada não, eu te faço ver estrelas, entendeu? Então, pá, já joga aí o chaveco. E aí tem esse eclipse aqui, que é o eclipse anular, ou eclipse anelar. O que acontece? O eclipse anular, quando a Lua
a Lua normalmente acontece isso daqui, ó. Ela faz uma... Aqui está a Terra, essa parte aqui é a Terra. Então, a sombra da Lua bate na região A e faz um eclipse total. E nessas regiões aqui, um eclipse parcial. Quando a Lua está um pouquinho afastada da Terra, um pouquinho mais à frente, ela tem um ponto mais próximo, um ponto mais afastado. Quando ela está um pouquinho mais afastada, esses raios... Estão vendo que essa sombra ela iria se cruzar aqui na frente. Quando a Lua está muito afastada, esses raios se cruzam. Essa sombra se cruza. E o que acontece é que aqui, esse novo cone, ele não vai ser só sombra. Ele fica uma sombra iluminada parcialmente, só que ela é iluminada ao redor. E aí você vê esse anel aqui, ó. Um eclipse total, parcial e anelar. Só um anelzinho de luz ao redor da Lua. Show? O que foi, Andresa? Revoltou-se com o quê? Aqui eu tenho as fases da Lua. Você já ia usar, né, Andresa? Ó, as outras pessoas não ouviram o chaveco, então você já guarda para usar, entendeu? Não tem problema não. Rapaz, não posso, né? Vai entregar as coisas, né, cara? Segredo, né? Aqui eu tenho as fases da Lua, né? A diferença entre duas fases da Lua demora mais ou menos duas fases iguais, né? Ou seja, uma volta completa da Lua demora mais ou menos 29 dias e meio para você ter duas luas cheias ou duas luas novas, né? É chamado o mês lunar. E algumas civilizações antigamente se baseavam no mês lunar. É normal que você veja alguns filmes e aí eles dizem, na segunda lua cheia, na terceira lua cheia, porque dá mais ou menos um mês, né? Então, cada lua cheia, para vir outra lua cheia, quase que um mês. Então, eles se baseavam, o calendário era um calendário lunar, né? Um mês lunar. Aqui eu tenho uma câmara escura de orifício e as câmeras fotográficas, inicialmente, elas se baseiam nesse princípio, né? Mas aquelas câmeras grandonas que os cabas queimavam a pólvora, eram uma câmara escura de orifício. E você pode fazer isso na sua casa. Pega uma caixa de sapato, cobre ela com papel preto por dentro, uma cartolina preta. Ou se não tiver, não tem problema, porque ele vai ficar escurinho por dentro mesmo. Faz um buraquinho aqui bem pequenininho, com um preguinho bem pequenininho. O fundo da caixa aqui, se for uma caixa muito grande, tipo, muito grande, dá para você botar a sua cabeça dentro. Então, você faz um buraco aqui, ó, faz um buraco, bota um pano para vedar a luz, né? E enfia a sua cabeça para ficar bem escurinho lá dentro. Aí você aponta isso aqui para qualquer coisa. Digamos que tá a televisão aqui, passando aqui o jornal. Pam, 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 pam. Aí você olha para cá. Não bota a cabeça também lá em cima, tá? Senão o negócio vai bater na sua cabeça. A luz da televisão vai ser projetada nessa lateral aqui, do outro lado, do lado oposto, só que de cabeça para baixo, né? E esse é o princípio do nosso olho. O nosso olho, ele funciona exatamente assim. Você tem aqui uma abertura bem pequenininha, a gente vai falar sobre o olho humano, tá? Que é a pupila, por onde a luz entra. Essa luz, ela entra por esse buraquinho e ela converge para o fundo do seu olho, que é onde é formada a imagem. A imagem no fundo do seu olho, ela é formada de cabeça para baixo. E aí eu tenho uns sensores, e aí esses sensores levam a informação para o seu cérebro invertida. E aí você vê o objeto direito. Mas inicialmente ele é formado de cabeça para baixo, como na câmara escura do orifício. E aí o cara botava um papel sensível e usava a luz para arrancar elétrons e formar só a imagem
que você quer tirar a foto. E é tanto que eles devem ter assistido o filme, onde o cara revela os filmes. Quando você ia revelar o filme, tinha que ser num local onde a luz fosse bem fraquinha. E entre as cores elas vão do vermelho ao violeta. A cor mais energética é o violeta. A cor menos energética é o vermelho. Então, naquelas salas, se alguém abrisse a porta ou acendesse uma luz branca, queimava o filme, porque arrancava todos os elétrons e aí queima o filme. Então, você tem que usar uma luz vermelha, que é uma luz mais fraca, que só arranca os elétrons necessários para você formar a imagem. E aí você consegue calcular ou a altura do objeto, ou a altura da imagem. Se você souber, por exemplo, a distância do objeto ou a distância da caixa, que é chamado P e P'. Eu, normalmente, quando eu vou fazer a minha conta, eu prefiro botar letras que eu conheço. Então, eu chamo essa altura aqui de H e essa de H'. Então, eu faço assim, ó, H sobre H', que é a altura do objeto, a altura da imagem, igual distância do objeto sobre distância da imagem, que é esta equação aqui, ó. O sobre I igual a P sobre P'. O tamanho do objeto ou o tamanho da imagem, né, é proporcional com a distância, tá? Então, o O está em cima, a distância do O também está em cima. O I está embaixo, a distância do I também está embaixo. Beleza? Dúvidas? Aqui eu tenho um ângulo de visão. O ângulo de visão é legal, porque você tem, por exemplo, essa caneta aqui. O ângulo de visão dessa câmera está mostrando ela desse tamanho. Se eu aproximo, o ângulo de visão aumenta e ela aparenta ser maior. Se eu afasto, o ângulo de visão diminui e ela aparenta ser menor. É por isso que eu consigo cobrir, por exemplo, uma pessoa só com o dedo. Se a pessoa estiver longe, eu boto o dedo pertinho do meu olho e o meu dedo vai ser suficiente para cobrir aquela pessoa, porque eu tenho um ângulo grande, o que vai me dar a impressão de que a imagem é grande. Né? Eu vou ver uma imagem grande, e aí eu consigo cobrir a pessoa. Que é aquela coisa quando você tem alguma coisa, alguma cena que você não quer ver, você põe a mão aqui e você consegue cobrir toda aquela imagem, né? Porque eu tenho a mão muito próxima, que vai ser suficiente para deixar uma imagem muito grande. É o ângulo de visão. Quanto mais longe o objeto está, menor o ângulo de visão. Quando ele está perto, ângulo de visão grande. E tem uma coisa bacana, a Lua. A Lua, ela causa uma ilusão de ótica muito bacana. Vocês já tentaram tirar foto da Lua cheia? Pronto, tava a Lua cheia, né? Vocês já tentaram tirar foto da Lua cheia? Ela não sai do mesmo tamanho que você está vendo. Não sai nem a pau, ela sai normal. Se você tirar uma foto da Lua cheia quando está nascendo e uma foto da Lua cheia quando está lá em cima, ela vai sair do mesmo tamanho. Mas você olhando, você tem a impressão de que quando ela está lá embaixo, ela está grandona, gigante. Quando ela está lá em cima, ela está bem pequenininha. Na verdade, ela está do mesmo tamanho. A câmera, ela não tem sensibilidade, então ela não está nem aí. Ela vai tirar a mesma coisa. Já quando você olha, a Lua, ela é grande. Tá? Perto da Terra, perto do Sol, ela é pequena, mas ela é um astro grande, tá, pra gente. Então, quando ela está muito próxima à linha do horizonte, que você tenta e você compara ela com coisas próximas, com um prédio, com uma casa, com uma árvore, com qualquer coisa que está próxima, aí você, é a Lua é grande. Então, você vê o mar, né? Você vê ela muito grande. Quando ela sobe, você não tem com o que comparar. Você vai comparar com a nuvem, mas você não tem noção nenhuma do tamanho de uma nuvem. Então, você não consegue comparar ela com a nuvem. Então, você acha que ela está pequenininha, porque ela está lá em cima, e você tem ideia que ela está longe, como se o horizonte fosse perto e lá em cima fosse longe, mas é a mesma distância.
Só o seu cérebro que se confunde. E uma prova disso é que se você pegar, ou pega alguma coisa, ou pega o seu dedo, estica a mão, pega alguma coisa, estica o braço e mede o tamanho da Lua. Digamos que o tamanho da Lua deu esse tamanho aqui, ó. Quando a Lua estiver lá em cima, ou faz com o seu dedo. Quando a Lua estiver lá em cima, você vai lá em cima e faz a mesma medida. Olha e mede. Você vai ver que vai dar o mesmo tamanho. Ou seja, é só uma ilusão. Galera, começou 10 minutinhos, tá? Só segurei aí 10 minutinhos, mais 5 minutinhos. Para você ver um objeto, esse objeto ele tem que refletir aquela cor, tá? No caso, a luz branca, vocês já sabem que ela é composta por todas as cores, a luz branca. Então, quando eu jogo a luz branca nesse objeto aqui, o amarelo vai refletir o amarelo que vem junto com a luz branca, esse amarelo vai chegar nos meus olhos, e essa parte de baixo reflete o verde que vem na luz branca, e ele chega aos meus olhos. E aí eu vejo ele nessas cores. Se eu tivesse numa luz, numa sala fechada, que tivesse só uma luz azul, por exemplo, e eu pegasse esse bichinho aqui numa luz azul, totalmente azul, o amarelo não reflete o azul, só reflete o amarelo. Ou então o amarelo que vem junto da luz branca. O verde só reflete verde. E o azul ele absorve. Então, na hora que eu botasse isso numa luz azul, esse objeto ele ficaria todo escuro. Né? E a gente diz que ele fica preto. Eu não conseguiria identificar ele na cor original dele, porque ele não reflete azul. Aqui eu tenho cores primárias, que são o verde, o azul e o vermelho. Eu tenho até um vídeo que eu vou mandar para vocês do Física em Mãos. Misturando verde com azul forma ciano, verde com vermelho, amarelo, vermelho com azul, magenta. E misturando eles três, eu tenho o branco, né? Que é a soma de todas as cores. Aqui eu tenho cores secundárias, que no caso são essas daqui, ó, magenta, ciano, que são originadas das primárias. Se eu misturar amarelo com ciano dá verde, vai dar o contrário daquilo dali. Porém, se eu misturar elas três, fica preto. Se eu misturar amarelo, ciano e magenta, que são as cores da impressora, amarelo, ciano e magenta. Se não tiver preto na sua impressora, com essas três cores, você consegue formar o preto, mas ela não fica bem um preto, bem escurão. Ele fica uma cor meio que marrom para preto, fica uma cor um pouco bufenta. Tá? Por isso que se utiliza o preto também. Até para não gastar o colorido, né? Essas cores primárias, nós chamamos elas de RGB. Red, Green e Blue. É só para... esse vídeo é bacana, olha aí. O cara vai botar como um microscópiozinho para visualizar os pixels, as cores lá embaixo. As cores, ó. Verde, vermelho e azul. Agora, só vermelho. Agora, só azul. Agora, só verde. Bora mistura agora. O amarelo. Não tem amarelo. É verde e vermelho. O magenta. É vermelho e azul. O ciano. É verde e azul. A soma dessas cores dá aquela outra cor muito fantástica, não é isso, cara? Beleza, Maria Clara, tudo bem. Coloca presente no chat, tá? Eu vou me prolongar, que eu tenho as cores primárias subtrativas, né? Que é o CMYK. Ciano, magenta, amarelo e o preto. Aqui, ó, se eu pegar uma bandeira do Brasil iluminada por luz branca, o verde reflete verde, o amarelo reflete o amarelo e o azul reflete o azul, né? Se eu jogar uma luz azul nessa bandeira, o verde não consegue refletir o azul. Então ele absorve, eu vou ver ele preto. O amarelo também não consegue refletir preto. As letras que são verde ficam pretas, o branco fica azul, o azul junto com as estrelas, tudo azul.
Se eu jogar verde, o que é azul e amarelo ficam pretos, porque absorvem o verde. O que é verde e branco fica verde. E se for amarelo, o verde e o azul ficam pretos. E só fica branco, só o amarelo e o branco que vão ficar na cor amarela. Beleza? Então, se eu jogo aqui uma luz branca nesse bloco verde, ele reflete verde. Se eu jogo luz branca nesse bloco vermelho, ele só reflete vermelho. As outras cores são absorvidas, tá? Se eu jogo a luz branca no bloco azul, ele só reflete o azul e as outras cores são absorvidas. Cores claras, como uma camiseta branca, as fardas das escolas, elas são, em sua grande maioria, brancas, porque o branco ele reflete todas as cores. Então, o branco da luz que chega, ele é refletido, ele absorve muito pouco. Isso faz com que ele esquente menos. Se você usa uma roupa preta, por exemplo, como algumas turmas querem fazer sempre quer fazer uma farda de conclusão, não sei o que, preta, esse preto, quando chega a luz do sol, ele absorve toda a luz do sol e não reflete nada, então aquece demais. E a sua mãe sempre diz isso para você: não saia de roupa escura, porque é uma roupa muito quente, porque ela absorve muito facilmente a luz. Melhor, uma boa quantidade da luz. Aqui tem uma unidade que a galera acaba confundindo, a unidade de ano-luz, né? Tem gente que acha que é a unidade de tempo, tem gente que acha que é a unidade de velocidade, mas na verdade é uma unidade de distância. É a distância de um ano a luz viajando no espaço. Um ano-luz. A estrela mais próxima, sem ser o nosso Sol está a 8 minutos-luz daqui. Ou seja, a luz dele demora 8 minutos para chegar aqui. A estrela mais próxima está a 4 anos-luz, ou seja, o brilho dela demora 4 anos para chegar aqui. Se ela morrer agora, nesse exato momento, ela apagou-se. A gente só vê que ela apagou o brilho dela no céu, só vai ver apagado daqui a 4 anos, que é o tempo que ainda está chegando luz dela. Então, muito obrigado, galera. Desculpa aí, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Acho, valeu, valeu. Falou. Vai ver aula hoje não, viu?